A WSOP tomou uma decisão a respeito do Heads Up do Millionaire Maker entre o Yajinuma e o Carroll. Ela vai dividir o prêmio entre os dois e vai retirar o bracelete. Nós vamos discutir todas as implicações e vamos pensar a situação toda por um outro ângulo nessa coluna, lembrando que ela é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você já conhece. A turma que criou o H2Bet foi a mesma turma que colocou o nosso poker no patamar que ele está hoje. E está na hora de você mudar, vir para o H2Bet, conhecer as odds super competitivas, apostar num site 100% regulamentado e, claro, além disso tudo, apoiar o PokerCast baixando aqui pelo link. A WSOP acaba de twittar agora há pouco, agora eu estou gravando essa coluna às 2h05 da manhã já do dia 1º de julho, e a série escreveu o seguinte no Twitter: a investigação do evento número 53 está completa, a gente concluiu que para assegurar a integridade do jogo e para garantir as nossas regras, nenhum vencedor vai ser reconhecido e não distribuiremos um bracelete para este torneio este ano. O resto do prize pool vai ser dividido entre os dois jogadores finais. Depois desse tweet, depois da leitura do tweet, eu conto para você, amiga espectadora, que a pauta dessa coluna estava pronta. Eu hoje fiz a transmissão do Campeonato Paulista de Pôquer, junto com o Caio Braz. A gente discutiu muito durante os breaks da transmissão e eu estava com uma coluna prontinha cujo título era Vendo o Millionaire Maker por outro ângulo. Eu ouvi muito a respeito do acontecido, discuti com muita gente, li opiniões, ouvi opiniões, conversei com o Lanza no PokerCast, essa discussão está toda aqui nesse canal, no episódio número 2 do Aloysio Dourado, e eu ia vir aqui falar exatamente sobre alguns dos itens, principalmente a primeira parte dessa coluna, que eu vou dividir em 3 partes. O que conta a favor dos jogadores, o que conta contra os jogadores e aí, por fim, eu vou analisar a decisão da própria WSOP. Por fim, depois de tanto discutir, de ouvir Marcelo Lanza, eu tinha resolvido o seguinte: eu ia fazer essa coluna, mas eu não ia dar a opinião, ia esperar a decisão e depois fazer as minhas críticas, e aí eu consigo fazer isso tudo nessa segunda coluna sobre o tópico, acreditando que ela ainda não vai ser a última. Vamos também, para título de execução dessa coluna, supor que eles de fato fizeram um collusion, o que não foi admitido por eles, nem cravado pela WSOP, e vamos lá que eu vou dar aqui os argumentos e as minhas opiniões. A favor dos jogadores, que era o tópico da coluna original, o que conta, e inclusive muitos de vocês, amigos espectadores, comentaram na coluna anterior. Em primeiro lugar, o acordo que eles fizeram, eles não prejudicaram nenhum outro jogador por tudo que vimos. Até onde a gente viu, o jogo até o three-handed foi jogado normalmente e, aparentemente, se aconteceu esse collusion, o que fica cada vez mais óbvio, ainda mais no momento que a própria WSOP resolve não distribuir o bracelete, o que a gente observa? Que até o three-handed não teve nada de esquisito, nada de estranho acontecendo entre os jogadores. Que qualquer coisa que possa ter acontecido acabou acontecendo depois do heads up, inclusive depois de um longo break que eles tiveram entre a formação do heads up e o início do jogo. O prize pool restante daquele torneio pertencia a quem? Quer dizer, aquele 1.255.180 mais $1.012.320 pertencia a quem naquele momento? A esses dois jogadores. Era um prêmio que pertencia a eles. E, além disso, eles tinham um freehold de $1 milhão, caso um dos jogadores ganhasse, que poderia entrar no deal em qualquer outro torneio do mundo. Quer dizer, se eles estivessem julgando qualquer outro torneio que fosse, que não fosse da WSOP, que especificamente proíbe os acordos entre os jogadores, eles poderiam fazer um acordo para resolver essa situação? Sim, muito possivelmente. É difícil imaginar uma situação em que eles não pudessem fazer esse acordo que eles fizeram entre eles.
Então, exatamente por causa disso, alguns ouvintes da nossa coluna, alguns espectadores da nossa coluna e tanta gente na comunidade do poker falou o seguinte, cara, paguem os caras, a grana é deles, o que eles fizeram é deles. A WSOP deveria facilitar esses acordos e não dificultar esses acordos. Eles não prejudicaram nenhuma terceira pessoa. Esses são argumentos a favor dos jogadores que eu vim ouvindo ao longo dos últimos dias. E como eu ouvi esses argumentos? Ouvi de muita gente, inclusive o professor Marcelo Lanza coloca isso entre os argumentos dele, ele especula essa possibilidade na discussão que nós tivemos dias depois da gravação daquela primeira coluna para o PokerCast. E aí quando eu paro para pensar a respeito disso, claro que o assunto vai amadurecendo com a gente à medida que o tempo vai passando, eu parei e pensei no seguinte. Há aqui no nosso canal uma coluna que fala o que o poker tem de mais legal. E naquela coluna o meu argumento é de que o que o poker tem de mais incrível são os jogadores, que é uma comunidade completamente heterogênea e que entre as coisas que a nossa comunidade tem é que pessoas diferentes jogam poker por motivos diferentes. E claro que a gente olha para a WSOP e a gente pensa o seguinte, cara, ganhar um bracelete é o brilho no olho de nós, jogadores recreativos, jogador que ama o torneio, o jogador que ainda não tem o bracelete, quer dizer, ou o próprio jogador que ganhou o bracelete, a gente olha babando para aquela joia, né? A gente se encanta com a possibilidade de ganhar um bracelete. Agora, a motivação de jogadores diferentes, ela pode ser diferente. E tem mais uma coisa, o placar do nosso jogo, ele é dinheiro. Quer dizer, o placar de um torneio, o placar de um cash game, no final das contas, ele é dinheiro. Então, é razoável a gente partir para o apedrejamento público desses jogadores, com todas as aspas, porque eles preferiram fazer, por exemplo, um acordo por mais $500 mil possíveis que eles tinham ali para eles? É difícil, porque, afinal de contas, a motivação dos dois jogadores pode tão somente ser a grana. Até porque um já tinha 3 braceletes, o outro já tinha $5 milhões ganhos. Enfim, quer dizer, são jogadores extremamente premiados. E isso é o que conta a favor deles. O placar do jogo é o dinheiro em última instância, caramba. Aí a gente vai para a segunda parte da nossa coluna. O que conta contra os jogadores, e um tanto disso eu já falei naquela primeira coluna. A primeira coisa é, eles descumpriram a regra do jogo. Tá claro na regra, o chip dumping é ilegal, e isso a gente falou com muita clareza, inclusive colocamos a regra aqui na sua tela na coluna passada. A segunda coisa, eles desvalorizaram o bracelete, eles tiraram o valor do bracelete. A terceira coisa, eles mataram uma transmissão televisionada de pôquer. É muito ruim para a imagem do pôquer num torneio televisionado, uma situação feita que aconteceu. E por último, mas eu acredito que não menos importante, eles fizeram isso de uma forma muito ruim. Eles poderiam ter feito o que eles fizeram de tantas formas melhores. É difícil culpar alguém que tomou uma decisão no calor de um momento, sem muito tempo ali para agir, mas eles poderiam, sendo só os dois jogadores, ter virado para a direção do torneio e falado, olha, para o torneio aqui agora que a gente vai voltar amanhã, espera um pouco, vamos parar, vamos discutir, ou até fazer uma coisa que eu pensei, depois até vi algumas pessoas especulando, que era o seguinte, o James Carroll, que acabou ficando com a segunda colocação, poderia simplesmente ter levantado da mesa e cedido a vitória ao Jesse e a Ginuma. Seria mais inteligente, menos desrespeitoso com o público, com o espectador, com o jogo de pôquer se eles tivessem feito isso. Falado, olha, com licença, eu tô levantando da mesa, eu tô saindo, e quem tá de sit out vai ser blinded out, quer dizer, o outro vai ganhar as blinds dele, e aí a gente estaria aqui discutindo por que o jogador fez, se ele deveria ter feito, se ele não deveria ter feito, se a WPT deveria pagar, se não deveria pagar, enfim, mas teria sido feito de uma forma mais inteligente. Então eu vou repetir mais uma vez. A forma que eles fizeram foi burra, foi uma forma estúpida de se resolver essa situação. Conta ainda contra os jogadores o fato dos Estados Unidos ser o país do litígio, toda decisão, qualquer decisão que a WSOP tomar,
pode gerar processos, isso existe, é um problema possível, né? Mas se bem que isso também conta meio que a favor ou contra, porque o fato de pagar os jogadores a premiação pode acabar gerando litígio de outros jogadores, de outras partes, enfim. Essa é realmente uma parte sempre problemática quando se trata de Estados Unidos. E, por fim, poderia haver algum mal-estar com a comissão de jogos do estado de Nevada. A gente não sabe de nada que diga respeito a isso, mas isso aí eu imagino que se a WSOP resolveu pagar dividindo o prêmio entre os dois jogadores e retirando o bracelete, isso deve ter sido conversado, sentado e resolvido. E aí a gente vai para o fim da nossa coluna, que é, na minha opinião. Olha, na minha opinião, o que eu agradeço, o que eu fico feliz é que essa decisão ela não está na minha mão, ela está na mão da WSOP. Olha, que decisão de M que a Série Mundial tem que tomar na hora de resolver um problema desses. Não pagar aos dois jogadores seria justo? Não. Não pagar aos dois jogadores seria roubo? Ela estaria roubando os dois jogadores? Não. Eles descumpriram a regra. Ao mesmo tempo, pagar a eles é justo? Mais ou menos. Dá para argumentar contra, dá para argumentar a favor. Eu tento fazer a nossa coluna, tento sempre trazer a minha opinião sem muita histeria, sem muito alarde ali daquela tensão do calor do momento e ter um pensamento frio a respeito disso. Mas, por fim, agora, olhando na tranquilidade, eu acho que a WSOP acaba sim tomando uma decisão que é das mais razoáveis. Quer dizer, no final das contas, teria $1.255.000 para outro jogador, $1.012.000 para os jogadores, para o outro jogador. A gente está falando de aproximadamente $1.270.000 que já pertencia a eles quando eles chegaram no Heads Up. Até ali, eles não tinham feito nada de errado e também eu não acho razoável que alguém vá ganhar esse bracelete. Quer dizer, vai entregar o bracelete para quem ganhou o torneio de uma forma super esquisita? Vai entregar o bracelete para quem não ganhou o torneio, ficando com a segunda colocação depois da esquisitice toda que supostamente deve ter acontecido? Vai entregar o bracelete para o Joshua Richard, que acabou caindo na terceira colocação, que não comemorou a vitória? Enfim, qualquer decisão nesse sentido seria muito esquisita e, por fim, eu acho que acaba sendo uma decisão que me parece uma decisão, em primeiro lugar, claro, possível, né, da WSOP e também, por fim, uma decisão que qualquer uma seria horrível, mas esta acaba sendo uma razoável. Aqui eu encerro a nossa coluna, a coluna PokerCast. Quero, claro, ouvir sua opinião. Peço para você se inscrever no nosso canal. O canal é novo. A gente está aqui na luta para fazer o canal dar certo, virar. E a gente pede, claro, que você compartilhe a coluna, dê o like no nosso vídeo e lembra que a coluna é trazida a você pelo H2Bet. O H2Bet é onde você aposta com quem você já confia. Clicando pelo nosso link, você ainda apoia o nosso projeto. Está na hora de mudar para apostar com quem você já conhece e já confia. Lembrando, apostas são para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e vamos que vamos, te vejo na próxima.